Osasco, com essa galera sensacional que está aqui do meu lado. Alguns já sabem, né? Dia 4 de julho, se eu não me engano, né? Foi comemorado aí o dia do operador de call center, né? E no mês passado foi comemorado o dia do profissional do capital humano, o RH, né? E hoje eu tô aqui com a trindade do RH. Amém. Treinador do meu lado aqui, Bruno Gouveia. Salva de palmas, Bruno Gouveia, bem-vindo. Boa tarde. Fernando Nascimento. E Reinaldo Gama. E de Gaminha. Muito bom. Só elite. Galera, muito bem-vindo. É um prazer imenso ter vocês aqui, né? Já vamos começar aqui com perguntas, né? Se você tiver pergunta, tá nos acompanhando aí, quiser mandar aqui pro pessoal, será um prazer imenso poder responder para vocês. E pergunto a vocês hoje, todo mundo aqui da área de treinamento, você, Gama, trabalha na empresa com treinamento e desenvolvimento de pessoas, é isso? Isso e recrutamento e seleção. Então, eu cuido de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Poxa, que bacana. E você, Bruno? Também comecei com treinamento a maior parte da carreira, depois passei para desenvolvimento de líderes e agora recrutamento e seleção, jurídico, toda o RH como um todo. Mas o que eu mais gosto de fazer mesmo é treinar e desenvolver pessoas. Poxa, e você, Fernando? A minha vida inteira, 12 anos já atuando em treinamento e desenvolvimento, trabalhando em empresas legais, conhecendo gente legal também já. Pode ser só em treinamento e desenvolvimento e desenvolvimento humano organizacional, que é muito ligado com o outro. As pessoas às vezes não fazem uma ideia desse mercado. Todos aqui começaram na área de call center, se desenvolveram na área de call center? Posição de atendimento, né? Sim, outras profissões antes disso, mas dentro do universo do call center começamos como operador. Inclusive tive a honra e a presteza de ser companheiro de trabalho com o operador de Flávio Ferreira. Verdade. Bacana. 12 anos atrás. Faz tempo, hein? Na época que tinha cabelo? Não tinha não. Não tinha nada. Tinha pouco. Tinha ralo. E é engraçado você ter comentado isso, porque teve um rapaz que foi no treinamento de uma grande empresa aí, né, na área de TV por assinatura, que eu participei lá e recebi o aval do treinamento por senhor Bruno Gouveia. Uau! Isso aí. Tava assinado? Tava Ele assinou, ele não viu o que era, mas ele assinou. Tinha barba e tal, né? E você sempre gostou dessa parte de treinamento? Sim, na verdade, até então era um universo muito maior do que a gente pudesse imaginar, né? Então, como a grande maioria, você chega num call center, você acha que a função é simplesmente sentar, atender e não entende o que está por trás de tudo isso. Então, acabei depois descobrindo que existiam outras coisas para você explorar. E aí, minha primeira oportunidade fora a posição de atendimento foi treinamento. Aí foi quando eu fui conduzir, a receber pessoas novas, para até então fazer o treinamento, desenvolver a galera para começar essa atividade na PA, exatamente. Isso é bacana, porque as pessoas às vezes não têm a noção, mas hoje o mercado de call center movimenta mais de 50 bi. 50 bilhões de reais é grana para cada... É uma indústria, né, Fernando? Não, é uma indústria assim, às vezes as próprias pessoas que trabalham numa posição de atendimento, às vezes elas caem de paraquedas nesse mercado e acham que é temporário, às vezes não percebem que é um mercado super promissor. Eu acho que nós somos prova viva disso, né? Sim. Lá você exercita N competências, né, comportamentais ali, técnicas também, que vão te permitir alcançar outros lugares, alcançar outros voos aí, até mesmo dentro da empresa. E é um mercado que ele cresce ano a ano. E acho que é legal a galera aproveitar, né? Se você tá no call center hoje e tá me sentindo meio desmotivado, abatido, sem vontade de cantar belas canções, aproveita esse momento, né? Acho que ele é um momento, não é fixo, mas ele é um momento seu. Aproveita para você poder crescer, se capacitar e ver na empresa que você tá hoje também, para você alcançar aí outro o Bruno, por exemplo, que eu saiba, você não iniciou no call center, né? Enquanto o pessoal estava lá na linha de atendimento, você estava arrumando os quartos, eu isso? Tava lavando o banheiro. Mas era atendimento ao cliente. Era atendimento ao cliente. Mas atendimento de hotelaria. Eu comecei na hotelaria, trabalhei 10 anos na hotelaria. E aí, por conta de um vice-presidente da empresa que eu trabalhei na sequência, no call center, ele morava em um 5 estrelas. É outro nível. E aí ele questionou, quem que faz a parte de treinamento, porque eu sou muito bem atendido aqui. Aí ele chegou na época na minha chefe, na Nátia,
levou a Nátia para a área de call center. E aí ela começou a trabalhar lá no RH e depois de mais ou menos um ano ela me levou. Então meio que não conhecia muito bem. Trabalhava com treinamento, mas na hotelaria. E aí quando eu cheguei, o meu desafio era levar um pouquinho dessa especialização que você tem na hotelaria, desse carinho com as pessoas, dessa atenção aos detalhes pro call center. Na época, a rede de hotéis que eu trabalhava tinham 600 pessoas, a empresa que eu fui trabalhar com a Nátia tinha 5.000. Ah, diferença. Então, pouca diferença, pouca detalhe. Tinha pouca diferença, mas aí eu até consegui ajudar a escalar, né, a fazer com que as turmas de treinamento tivessem um pouquinho desse olhar mais humano, dessa questão do respeito ao cliente. E aí me adaptei super bem. Hoje eu não quero nem saber da hotelaria, adoro trabalhar no call center. Muito porque você consegue impactar muito mais vidas do que você impactava quando você está na hotelaria, né? Que é mais o frente a frente, o face-to-face com o hóspede. Já no call center, você fala com um supervisor que tem 25 agentes abaixo, cada agente atende 50 ligações por dia, enfim. Você consegue atuar de uma forma muito mais ampla e isso que me fascina no call center. Hoje a gente percebe que isso está mudando. Tem muitas empresas que a famosa URA, né? É uma URA eletrônica. Eu não sei vocês, mas eu fico pé da vida quando eu tenho que falar. Chega uma hora que você esquece já. Diz que para falar com fulano, diz que 2 para 9 para repetir tudo. Você fica umas 3 vezes. Eu mais gosto do 9, eu sempre digito 9 já. 9 você vai falar com o atendente. Pode clicar em todas as 9. Qualquer parte da URA fica 9. Isso mudou muito. Mudou muito. Hoje a gente está numa era que a gente fala da questão da humanização. Então, você fala da questão da URA, para quem está acompanhando a gente aí, que é a Unidade de Resposta Audível. Então, assim, ela não é mais aquela coisa robotizada, quadrada, onde você faz a digitação para chegar a um determinado caminho. Hoje as empresas já começam a trabalhar um processo de evolução muito mais humanizado, onde usam-se uma inteligência artificial completamente inovadora. Legal. Então a gente acaba compreendendo isso de uns mercados, de uns tempos para cá. Não faz muito tempo não que a gente consegue compreender essa modificação bem drástica dentro do mercado. Mas isso já porque o comportamento não é mais o mesmo. Então assim, a indústria do call center fazia uma promoção de trabalhar em uma linha de venda, uma linha de cobrança, e tinha todo um de atendimento ao cliente. Né? Hoje a gente não vende mais a prestação do serviço em si. Hoje a gente vende experiência. Então é a experiência que vai contar para ele. O fato de ele não mais ser atendido de modo robotizado vai fazer com que ele guarde aquela experiência onde ele está ligando muitas das vezes para buscar uma solução, e quando ele se depara com um processo muito mais humanizado e direcionado a ele como pessoa, como indivíduo, isso surte um efeito que a gente começa a ver que já era um mercado promissor, rentável. Sim. E que não tem muito como voltar para trás. A gente, se olhar hoje, vamos fazer um teste. Pegue agora e anuncie na sua rádio que você vai desligar o processo de comunicação de uma empresa que presta serviço de atendimento ao cliente, seja por canal de mídia de voz, redes sociais, entre outras, e você bloqueia isso por 7 dias. Como você acha que vai ficar o país? E com a greve dos caminhoneiros foi o que foi, você imagina fazer o fechamento total disso. Então assim, é um mercado que não tem mais volta em termos de evolução e de fazer com que o aquecimento econômico do país chegue onde chegou hoje. Então, embora a crise esteja bem acentuada, hoje é o segundo maior mercado que contrata no país de modo constante. Isso não foi nesse momento e o de Brasil, crise. O Brasil tem um alto investimento mesmo. Muitas empresas multinacionais buscam o Brasil para essa tal humanização, né? É um campo que você tem para colocar teu produto para funcionar, rodar. E o brasileiro tem essa ginga, tem esse carisma todo, que isso influencia bastante no atendimento que se espera. E os multicanais, né? Hoje em dia com as mídias sociais cada vez mais aí aparecendo, as pessoas se utilizando delas, e quanto mais você investe nisso também, maior é o teu campo de atuação e atendimento do cliente final. É verdade. E o Flávio estava falando da questão da URA, né? Eu acho que hoje a gente sente, né? Você sente dificuldade com a URA, mas provavelmente você você utiliza um aplicativo do banco para fazer uma transferência. Antigamente a gente só usava o telefone. Então vai muito do perfil das pessoas, né? Eu também não gosto muito de URA, mas eu gosto, por exemplo, de um atendimento por WhatsApp ou por chat, que aí eu faço no meu tempo. Eu digito uma mensagem, vou lá, faço as minhas coisas, volto, já tenho a resposta, eu sigo conversando pelo chat.
mas para os atendimentos mais complexos, normalmente a gente indica o telefone mesmo. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas vai acabar, né? O call center vai acabar? Eu acho que não, a questão é muito mais relacionada ao que tipo de atendimento a gente vai fazer daqui para frente, que tipo de público a gente vai atuar, mas relacionamento com o cliente, com certeza, é uma das coisas, uma das profissões que não vai acabar nunca. E uma coisa que é uma dúvida que surge até mesmo por quem está acompanhando, a pessoa que está pretendendo colocar o seu produto, quer colocar o seu serviço dentro de um setor de call center. Como que é feito esse estudo? Porque você acredita que são treinamentos diferentes de acordo com o perfil do cliente, perfil do produto, ou não? É um padrão? Eu tenho que pegar esse tipo de treinamento, atendimento ao cliente, ou eu preciso estudar esse meu cliente, estudar o produto dele? É assim esse processo? Como funciona? Não tem como você falar assim, vou preparar as pessoas. Não, eu comprei um espaço dentro de um contact center, de um call center, vou colocar meu produto para ser vendido, ser atendido, N canais, enfim. Não tem como você falar em treinar e desenvolver pessoas se você não entender o negócio do teu cliente, né? Quem realmente, de fato, tá bancando aquilo. Sim. Então, você precisa entender o negócio, o funcionamento dele e todo o desenvolvimento do programa de treinamento, de capacitação, seja uma formação inicial, seja uma capacitação de quem já está lá, seja reciclagem, enfim. Você precisa abraçar o produto daquele cliente e ser o primeiro, de fato, a comprar para entender a essência do produto e você poder treinar as pessoas a passar essa verdade para que elas possam passar na linha, na ligação, ou seja, outros canais, passar essa verdade para o cliente que ele espera isso, né? Então, a gente chama isso de customização. Você precisa customizar, não dá para chegar com um produto de prateleira, vamos fazer um treinamento de prateleira, usa em qualquer empresa, não existe isso mais. Você vai dar um tiro na água. Você pode ver que hoje em dia se fala na consultoria, né? Quando você contrata uma empresa terceira para prestar um serviço de treinamento, não tem uma estrutura interna para capacitar o meu time, então eu preciso contratar. Essa consultoria ela passa em torno de 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo do projeto, para entender o seu negócio. De imersão. E fazer imersão mesmo, essa é a palavra. Para você criar meios de capacitação com foco no aprendiz, que é onde ele quer. E você precisa dessa imersão mesmo, absorver essa essência para poder desenvolver o melhor treinamento. Que aí, no final das contas, o cliente sente isso. E é legal que quando a gente fala de treinamento, né, não só no momento no D0 ali, né? Eu quero vender o meu produto, eu vou, sento com as pessoas, a partir desse momento esse vai ser o meu treinamento para sempre. Não. O cliente ele vai mudar, ele vai ter outras exigências, você vai lançar novos produtos, então é muito importante que a gente chama de treinamentos de reciclagem. Verdade. Que são treinamentos pontuais que acontecem mês a mês, tem alguns clientes até que organizam um contrato onde você tem 4 horas, um exemplo, 4 horas de treinamento todos os meses para os agentes de atendimento. Então, quando você ouve, né, uma resposta de um agente de atendimento, muitas pessoas criticam, muitas pessoas elogiam, mas saibam que por trás disso tem uma engenharia muito importante. Não, é muito louco, assim, que a gente que nunca foi da área de call center, não conhece, que muitas vezes tem até um preconceito por não conhecer o mercado. Acho que é simplesmente um headphone e uma pessoa ali do outro lado, né? Que acabou de sentar. Acabou de sentar. Sentei, fui contratado, vou colocar meu RG na empresa contratado. Perdi o RG da frente da... Me contrataram. Me contrataram. E não é assim. Tem toda uma estrutura, tanto é que o Fernando estava falando de mercado internacional. Muitas empresas, as maiores, né? Hoje dentro do Brasil, são empresas estrangeiras lá. Sim. Né? A gente tem várias outras empresas aí, pequenas empresas, mas o maior mercado são estrangeiros que vêm, investem aqui o capital e começam a trabalhar de forma estruturada. Verdade. Tá falando de falar alguma coisa? Acho que dentro de várias empresas existem pilares. Né? Dentro do call center, acho que a gente pode sintetizar isso em 3. Que são processos, tecnologia e pessoas. Então, assim, basicamente, o mercado de call center ele ficava limitado há uns 5 anos atrás nos grandes polos. São Paulo, Rio de Janeiro e algumas outras áreas laterais. De 3 anos para cá o movimento já muda. Então você hoje consegue ter isso muito mais disseminado. Então os polos foram para outros lugares. Então você tem atendimento de call center no Acre, você tem no Nordeste, tão rentáveis quanto, você tem capital humano e capital intelectual muito bem preparado para dar conta disso. Então assim, mudou todo esse contexto também de pessoas, porque a maioria da galera imaginava, nossa,
conheço uma pessoa que está estudando determinado tipo de curso numa faculdade e não entendi por que ela está num call center. E eles esquecem um pouco de que os cursos são denominações de nomenclatura, mas o que está por trás disso são conceitos estruturados entre si, humanas, exatas e tal. E isso você vê reflexo dentro do call center. Então, hoje dentro do call center você tem um engenheiro, você tem administrador, você tem pedagogo, você tem psicólogo, você tem gente de frente de tecnologia da informação. Então, assim, tudo isso para fortalecer o processo final do cara chegar para atender, de fato, literal ali na voz, para fazer a prestação de atendimento. Como o Bruno comenta, você tem uma engenharia totalmente voltada para que o mecanismo todo tenha a engrenagem funcional para dar o resultado que ele espera de trazer o negócio dele para o call center, né? Então, voltando ao que você pergunta do princípio, vai meio na característica de você dar foco no seu negócio, que usam terminologias, enfim, do core business em si. Então, hoje o cara ele é específico em fazer uma atividade X, ele não tem essa estrutura de treinamento que o Fernando comentou. Não tem uma estrutura de recrutamento, seleção, de desenvolvimento de liderança. Então, ele vai buscar isso em uma empresa que tenha um know-how para conseguir trazer isso e dar a consultoria devida, customizar o projeto dele para ele, no final, ser bem atendido e dar a experiência que o cliente espera. No caso, você aqui que trabalha bem com essa parte, você acha que está tendo uma saturação do mercado em São Paulo ou nos grandes polos, como o Gama está comentando, e é uma tendência do pessoal ir para outras áreas, como o Nordeste, o Norte do país? Eu acho que aqui o problema de São Paulo é a questão da concorrência, né? Agora a gente está com uma economia que não está tão forte assim, mas há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente vivia um turnover absurdo, principalmente porque as pessoas mudavam de empresa por conta de R$50. Então tinha muita demanda e, enfim, e as empresas estavam precisando de bastante gente. Aí o que aconteceu? Algumas foram testar o Nordeste. A princípio eles tinham um preconceito de como eles vão atender, porque tecnicamente eles não têm toda essa expertise de São Paulo, mas algumas fizeram um teste e foram bem sucedidas. Por quê? Talvez a técnica eles não tivessem muito bem, mas o comprometimento é muito melhor do que o comprometimento daqui de São Paulo. Sim. Então as pessoas não atrasam, o esforço vence, não faltam. E aí entra a gente, né, da área de treinamento, que a gente consegue capacitar essas pessoas tecnicamente, elas aprendem, né, a técnica aprende. E hoje, assim, muitos players estão indo para lá, para o Nordeste, e estão indo muito bem. Então você tem um ticket médio menor, os salários são menores, até para você sobreviver você paga menos, né, do que São Paulo, o custo de vida é menor. A qualidade de vida é outra coisa, né? Então eles têm uma qualidade de vida, estão trabalhando em empresas multinacionais, a empresa multinacional tem um atendimento muito bacana, porque o público do Nordeste ele carrega os clientes no colo, né? Então eles atendem muito bem. Acostumado com isso. Muito característico. Então, acho que nessa linha que o Bruno traz, eu tive a oportunidade de gerenciar equipes em outro estado. Você chegou aí para lá também? Então eu ficava de modo remoto e também de modo presencial. Então eu via em tempo real as características de comportamento cliente e profissionais que atendiam dentro da nossa empresa no grande centro e no Nordeste. Então você via. Então você também dá uma possibilidade de crescimento econômico naquela região. Porque assim, essa empresa que eu fui trabalhar lá, em um intervalo de 8 meses, eles conseguiram gerar cerca de quase 8 mil empregos diretos em menos de 8 meses. Fantástico. Hoje já está girando em torno de 10. Então assim, a economia cresceu. 10 mil empregos. 10 mil empregos diretos. Então assim, com benefício, carteira registrada. Então assim, algo que não era de tão comum. Então, e isso agregou em quê? Era um mercado novo, o comportamento a gente não sabia. Muitos profissionais, colegas nossos, acabaram recebendo convites para ir atuar, efetivamente morar nesses lugares para trabalhar lá. Então, assim, você vê que o negócio hoje, o mercado do call center, hoje você vê, eu tenho colegas profissionais que o cara transita de São Paulo para o Nordeste quase que em ponte aérea. Ai, que fantástico. Então, assim, você vê que a distância não é mais geográfica. Então, tá dentro do que é negócio. Sim. É verdade. A gente tá falando de turnover, que é turnover para o pessoal que tá aí acompanhando, tem a noção do que é isso. É a rotatividade das pessoas dentro de uma empresa, né? Tem um cálculo certo para se fazer isso, né? Hoje a pessoa começa trabalhando contigo,
vamos lá, sai 100, entram 110, né? Enfim. É um gasto absurdo também nessa parte de vocês, né? De treinamento. Você treina, daqui a pouco sai. Daqui a pouco sai e treina de novo. Só que a rotatividade, ela é taxada um pouco pro lado negativo, nem sempre. Tá? A gente fala de rotatividade, todo e qualquer movimento que aconteça. Então, às vezes, o turnover é saudável. Eu tenho o Fernando, ele precisou ser promovido. Ele rodou a cadeira, eu preciso preencher essa oportunidade. Então, assim, a rotatividade nem muitas das vezes ela é, como a gente olha do modo pejorativo, de sair pessoas. É maior volume? Sim, mas não de todo. Uma empresa que, por exemplo, te falar, o turnover está girando em torno de 8%. Anos atrás, quando a gente entrou no mercado, beirava 20%, essa indústria. Hoje você está girando em torno de 5%. Então, já reduziu o comportamento, economicamente falando, muitas outras coisas aconteceram. Mas, assim, a questão de você fazer com que essa rotatividade ela entre num contexto de ser diminuída, ela está muito pelo o fato de você também promover pessoas. Então você acaba dando oportunidades de crescimento dentro desse processo. Então não é de todo ruim. Uma empresa que fala para você, venha trabalhar conosco, nosso turnover é 0, cuidado. Se é 0, quer dizer que ninguém sai, mas também ninguém se movimenta. Isso é fato. Então não é saudável. Não tem oportunidade. Não é saudável. E o que faz você reter esses talentos dentro da tua empresa, né, para essa movimentação de turnover interna, evitar que a movimentação externa de profissionais aconteça, muitas empresas adotam essa postura mesmo de criar áreas específicas para treinar e desenvolver, com nomes diferentes, nomes chamativos, nomes style, que chamam a atenção das pessoas, porque quanto mais você investe no teu profissional, no teu capital humano, o retorno sobre esse investimento é muito maior. Custa muito mais caro você contratar um profissional novo do que você treinar, promover o interno. E todos os treinamentos de vocês são criados internamente? Na maioria das vezes. A grande maioria. Às vezes por questão contratual, tem clientes que ele prefere ter a sua solução educacional vinda própria. Mas não é a grande maioria. Normalmente a área de treinamento, as pessoas têm a ideia de que os clientes entregam um PowerPoint pra gente, né? E falam, olha, o famoso PPT, você vai ter que aplicar esse conteúdo. Mas as áreas de treinamento no call center, assim, não tem espaço para serem áreas amadoras, né? Então, para você ter ideia, a última empresa que eu trabalhei, antes dessa atual, a gente tinha 150 profissionais de treinamento. Então você tinha treinadores, você tinha analistas, você tinha coordenadores, gerentes sênior e tinha uma diretoria por trás. Então é muita gente pensando na estratégia do business. Então isso é muito importante que eles entendam, né? O treinamento ele passa por uma estratégia. Cada treinamento é diferente, cada treinamento tem um estilo, né? Então, varia muito, funciona como uma consultoria interna, varia muito do tipo do atendimento, para quem é o atendimento, que tipo de produto ou serviço você vai vender e também da pessoa que vai atender. Então, tem uma passagem breve aqui, quando eu trabalhei com o Gama em um produto de televisões por assinatura, eles queriam lançar uma parte, né, que era o HDTV. E aí eu lembro que o negócio, né, falava assim, bom, mas que tipo de cliente que trabalha, que vai contratar o HDTV? Bom, é um cliente que tem um poder financeiro muito grande e que gosta de coisas boas e tal, né? Ainda não tinha a TV HD aqui no Brasil. E aí eu lembro que, bom, então precisamos fazer um treinamento para essas pessoas atenderem esse público AAA. O que a gente vai fazer? Aí eu lembro que o treinamento inteiro foi em um restaurante chique, onde a gente colocava essas pessoas, esses atendentes, para ter a experiência, né? Para ter a experiência de ser atendido em um restaurante chique. Então eu lembro que vinha o chefe de cozinha, explicava do prato, porque a gente não sabia nem o que era aquele prato, né? Que ingredientes eram esses e tal. E aí no final do almoço vinha o presidente da empresa e servia o cafezinho. E aí a gente levava essas pessoas para a sala de treinamento. E aí, o que você viu? Como que é o cliente? Que tipo de carro que tinha? Como é que era o café, o gosto do cafezinho? Não foi minha época. Como era aquele ingrediente? Então você acaba fazendo com que a pessoa aprenda de uma maneira diferente, pela experiência. Então cada treinamento é um jeito diferente. A gente vai fazer uma pausa aqui com o pessoal, vamos falar muito mais aí no mercado, né, em breve. Vamos de música agora? Vamos embora. Bora de música, Gisele? Simbora? É isso aí. Cold enough to
Barba, cabelo. Ai. Barba, cabelo e bigode. Falando do lúdico, né? A gente brincando aqui um pouco fora do programa do ar. Qual que é a importância do lúdico dentro de um treinamento? Uma das coisas mais entediantes que tem, você chegar numa sala, que é um dos recursos, né? A sala de treinamento, a pessoa apaga a luz, bota um data show, projeta lá, e o cara vê aquela voz de love songs, né? E fala, vamos começar o treinamento, vamos falar hoje sobre atender bem ou não atender. Eis a questão. Então, o lúdico, ele é muito, muito importante, né? As pessoas chamam hoje de gamification. Gamification, na verdade. Gamification. Quanto mais você cria um ambiente propício para aprendizagem, esse ambiente ele é divertido, aliás, neurologicamente falando, é muito legal você criar momentos de descontração, de diversão com conteúdo, para que ele entre. Quando a pessoa ela tá fechada diante daquilo, diante do conhecimento, nossa, vou pra uma sala de treinamento, nossa senhora, vou sentar lá, vou ficar ouvindo o cara falar. E você cria esses mecanismos, sejam eles com uma dinâmica, seja com um jogo, seja com um exercício, algo que abra o campo de recebimento, bota um vídeo engraçado, bota alguma situação legal, o cara ele tá muito mais aberto a receber o conhecimento do que você top goela down, descer isso pra ele aprender. E há 12 anos eu uso o recurso lúdico, amo fazer isso. O adulto ele sente-se, quando ele sente-se desafiado, ou seja, um jogo, gamification, né? Você põe lá uma situação hipotética, um jogo, esse cara ele entra num jogo e fala, não sai mais, ele sai do seu treinamento, já acabou? Como assim? Já acabou? Como assim? Mais, né? Quero mais. Quero mais. Aí só que assim, é um cuidado. Porque às vezes as pessoas falam assim, vou fazer meu treinamento ser divertido, ser animado, ser super lúdico, e falaram que funciona muito bem, os caras aprendem rápido. Só que, se o seu treinamento, no final das contas, na avaliação de reação, onde as pessoas avaliam o teu treinamento, coloca lá o que você, por exemplo, o que você mais gostou do treinamento. O instrutor. Adorei aquele jogo. Eu amei aquela atividade. Cara, foi engraçado. Foi engraçado, foi divertido, nunca ri tanto. Meu Deus do céu. Isso é bom, mas não aprendeu nada. Aí o cara chega lá e fala, eu vou chegar rindo na posição de atendimento, volta, vira o demônio de novo, e aí não aprendeu nada. O legal do conteúdo do lúdico é uma ferramenta, deve ser muito bem utilizada. Porque mais uma vez, o treinamento ele não é um fato isolado, ele é algo constante, como a gente tem falado aqui. Então, sim, o recurso lúdico, ele é funcional, porém você tem que bater bastante equilibrado, senão você acaba desperdiçando a oportunidade de aprendizagem. Você trabalhou com teatro? Fez teatro? Já. Você fez teatro? Não. Você fez teatro? Fez. Você também trabalha com lúdico. Como que é trabalhar com lúdico, sendo que você não fez teatro, trabalhou com teatro? Porque tem muito disso, né? O cara que trabalha com teatro já tem um pouquinho mais de facilidade, né? E pra você? É isso que eu ia falar, assim, eu apesar de eu não ter feito teatro, eu sou palhaço por natureza. Graças a Deus. Sempre tiro sarro de tudo, eu tenho essa facilidade, mas o que eu ia complementar o Fernando a questão de você deixar o treinamento lúdico, usar o gamification, usar competições e tudo, você precisa capacitar muito bem a pessoa que vai fazer o treinamento, para não ficar uma coisa muito forçada. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma escola diferenciada, né? Eu tenho vocês dois que, assim, são super engraçados, divertidos e encaram uma plateia de, sei lá, 3 mil pessoas numa boa. E eu lembro do Gama, quando ele era da minha equipe, que o pessoal adorava ele porque ele era extremamente sarcástico. Nossa, muito. Então, porque ele tem uma escola militar, já trabalhou, fez exército por um bom tempo. Mas a gente Gama, né? E era engraçado, porque eu chegava no treinamento e aí via lá ele dando os esporros dele e falando sério pra caramba e tal. E no final ele era o cara que mais ganhava a caixa de bombom, camiseta do Palmeiras autografada, com o nome dele. Gama. O cara ganhava sempre muito presente. E pra mim era muito curioso isso, né? Mas eu acho que o segredo é você colocar a pessoa certa pro tipo de treinamento correto. Então, por exemplo, o Fernando muito tempo trabalhou com treinamento comportamental. Isso facilita bastante. Isso é muito legal. Você colocar uma pessoa que não é quadrada, né, que se vira bem, que tem técnicas de improviso e tal, para atuar com comportamentos e até corrigir comportamentos que a princípio a pessoa, o adulto, fica meio receoso, né? Pô, quem é esse cara que tá ainda mais em empresa grande? Com certeza. Pô, eu sempre fui assim e nunca ninguém reclamou.
E o Fernando ia lá e moldava esse comportamento com o jeito divertido dele. Então todo mundo gostava, curtia. Já no caso do Gama, eram treinamentos mais técnicos. Então precisava daquela seriedade, precisava daquela disciplina. E ele também, com o jeito dele, fazia as pessoas absorverem o conteúdo e eram as melhores turmas na época. Eu lembro que ele era um dos caras mais elogiados. Então assim, e aí você perguntou pra mim, né? A minha especialidade sempre foi desenvolver líderes. Então, tinha que ser aquela coisa meio termo, né? Óbvio, falar sério e tal, mas colocar uma piada ou outra pra pessoa mudar um pouco a cabeça, mudar um pouco o assunto, né? Pra não ser aquela coisa meio cadenciada, chata, né? E a mescla de recursos que você se utiliza dentro da sala... É óbvio, isso você pensa, até quando você colocar um profissional dentro de uma posição de atendimento para atender um tipo de produto, não dá para ser qualquer um. Você tem que realmente mapear comportamento, mapear perfil, para ver se esse cara vai atender a demanda ou não. Isso funciona também. Por isso que eu falo, você que está na posição de atendimento, você está sendo moldado também para no futuro você assumir posições, por exemplo, na área de treinamento e desenvolvimento. Com certeza. E o recurso que você utilizar dentro de sala, ele vai muito de acordo com o teu conteúdo. Sim. Então, o resultado final, ou seja, o que eu espero que essas pessoas saiam da minha sala sabendo o quê? E o adulto que o Bruno falou, ele vem já com... Ele é muito cético, porque ele já tem uma história de vida. E quando você, na andragogia, que é essa arte e ciência de educar adultos, é outro nível. Andragogia. Eu vou até falar aprende coisas novas. Silabicamente, andragogia. É quase um medicamento. Eu tomo andrógeno. Uma vez eu vi uma sala. Que andragogia? Nossa, eu tomo andrógeno. Não a ver. Mas na andragogia, assim, a criança na pedagogia aprende aprendendo. Faz parte da vida, a criança aprende aprendendo. O adulto aprende fazendo. Então, quando você... Para você poder ter um sucesso no conteúdo do treinamento, que você vai colocar a pessoa num programa ou no módulo isolado, você tem que responder a seguinte pergunta: o que eu ganho com isso, querido? Eu vou sair daqui com esse tipo de coisa pra quê? Ou seja, quando você faz com que o treinamento técnico, o treinamento comportamental, faça esse cara melhorar a performance dele, isso impacta no resultado dele, esse cara é valorizado, é reconhecido, e isso lá na frente se torna um job super importante, um case de sucesso pro cara, e o cara é promovido com aquilo, ele vai lembrar de você e falar assim: lembra, Gama? Que o primeiro treinamento que eu tive da minha vida foi bastante, com você. Cara, isso é máximo. Porque nós não somos profissionais de treinamento, não somos protagonistas. Sim. A gente é conhecido como mediador. Nós somos mediador. A gente é uma ponte de acessibilidade entre educando e conteúdo. Por exemplo, até pegar essa parte do lúdico, ver algumas fotos lá do Rinão do Gama e da Dona Leila, né? Vocês tiveram a oportunidade de estar na Disney. Sim. E a gente, quando fala de sonho lúdico, não tem como. Que bom que você tá aqui. Não tem como. Como você trouxe alguma coisa de lá assim que você aplica hoje em dia? Pô, eu vivenciei isso lá na Disney, que isso eu consigo colocar nas atividades. Você usa esse conceito? Sim, muito. Até no processo de estudo, né, quando eu estava fazendo faculdade e tudo mais, um dos livros que eu li foi um livro muito conhecido, que é Nos Bastidores da Disney. Uau, que ele trata a questão de atendimento ao cliente. Então, assim, antes de eu ir, então comecei na área, na profissão, antes de ter tido a oportunidade de estudar e até mesmo de viajar. Então depois eu acabei desmistificando algumas coisas e acabaram agregando para que eu trouxesse isso ao cotidiano do meu dia a dia, trabalho, etc. Só que assim, o que eu pude observar lá, de fato, eu fui numa época de primavera lá, foi em maio. Então era um sol de 40 graus, bem florido, nuvem nenhuma. E os caras com vestes de roupa, tipo de calça de sarja, camisa de polo, mas assim, com aquele algodão pesado. Aquelas pessoas características da Ford, né? Bem vermelho, assim. O sol rachando e o cara, fosse o que você pedisse pra ele, o cara te atendia com um sorriso no rosto, não era algo forçado, era algo assim que o cara, ele tinha amor porque ele tava fazendo. Paixão, realmente. Então aquilo era incorporado, né? Então você via com nitidez, não era algo forçado. Então, eu via que basicamente tudo que envolve o nosso dia a dia, e especificamente dentro do call center, é atender o cliente. Então, se a gente pega isso como lição e vai trabalhando, a gente percebe com notoriedade que isso vai fluir no negócio. Então, o Bruno mesmo citou o fato de eu ter no meu princípio de carreira, ter um cunho mais técnico.
Então, com o passar do tempo, eu acabei atacando uma outra frente que era de comportamento que não era tão bem aprimorada. Fui trabalhando isso, hoje eu consigo, de modo muito prático, atuar em qualquer frente que seja, comportamental ou técnico. Mas eu tive que desenvolver isso, então me ajudou bastante. Mas por quê? Quando o Fernando cita a questão da andragogia, que todas as ferramentas que estão envolvendo o Ludic, etc., estão baseadas em uma metodologia da andragogia, que é educação para adulto. Então, assim, acaba que você começa a perceber que fazer com que ele tenha consciência do que ele vai precisar entregar tecnicamente para o negócio inflige e trabalhar comportamento nele. Sim, Então, assim, a grande maioria que chega no nosso grupo de call center são jovens, já são assim, formação de adulto, mas assim, é bem diversificado, porque você tem dentro de uma mesma turma de treinamento uma pessoa de 18 anos, recém-formada no ensino médio e que é o primeiro emprego da vida, e uma pessoa que eu já tive, lembra até o nome dela, chamada Juliana, pelo nome era bem jovial, mas ela tinha 61 anos na época. Uau, verdade. Na mesma turma. E onde eu tinha que fazer ensino de procedimento, de comportamento, de como atender, diferente, processos financeiros, processos técnicos. Então, assim, e você ter como desafio entregar as pessoas com uma qualidade padronizada, com que não tivesse diferenciação, se é novo, é jovem, etc e tal. Você falou uma coisa interessante, a diferença de idades, né? Entrando no conceito, quando a gente está falando aqui, parece que a gente está falando de treinamento, muito, às vezes é o pessoal da parte do atendimento, né? Quando você tem que preparar uma atividade, por exemplo, para o diretor que é o seu chefe, já aconteceu isso? De você ter que preparar um treinamento para treinar o seu chefe? Tem. E ele aceita a receptividade disso. É boa. Acho que a principal, quando você precisa passar alguma coisa para um executivo, por exemplo, da companhia, acho que o principal ponto é você ser o mais rápido que você puder. Passar esse não dá espaço de tempo. Tem que ser muito rápido. Normalmente, o que a gente faz? Passa um conteúdo prévio para ele, até para ele dar uma olhada, e eles têm uma absorção muito rápida, né? Então eles meio que pré-estudam aquilo e aí rola como um bate-papo. É difícil você ter um cara como esses em sala. A gente já teve, né, um executivo comercial também na empresa que eu trabalhei antes dessa hoje, que é a que eu conheci todos vocês, né? Que era um cara fantástico, que ele se envolvia em todo tipo de treinamento. Ele tá lá? E não, ele saiu também. Então pode falar o nome. Paulo Capoletti. Fantástico. Esse era um executivo que era muito bacana, porque ele gostava de participar e ele queria que fosse exatamente igual aos outros, né? E aí, quando a gente precisava dele para ele falar sobre esse assunto, né, ou para passar esse conteúdo para frente, ele já estava muito mais capacitado do que os demais. Então isso sempre foi muito legal. Mas normalmente eles gostam que seja o mais rápido possível. Isso tem um formato um pouco diferente, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai tratar com alta liderança, alta gestão, executivos e tal, o formato hoje é muito usual. Ele vai bem característico, como se fosse um MBA, uma pós-graduação. Então você tem materiais prévios para que ele veja, assim como o Bruno cita, e você traga como mediador, como facilitador para ter uma transição mais linha de negócio. Então, realmente você tem que escolher a alternativa que vai se enquadrar com aquele público que você vai atender. Sim. E que ele contribua, né? Que não seja, olha, eu estou te passando alguma coisa, não é? Mediante ao seu conhecimento. Vamos construir junto. O que você tem? Então, muito workshop, muito trabalho em grupo entre eles. Por isso que você fala, assim, voltar para a andragogia novamente. Tem uma coisa na andragogia que se fala bastante do uso do conhecimento prévio. Quando você tem uma turma de adultos dentro da sua sala, você tem que tomar muito cuidado com o nível de conhecimento que essas pessoas têm. Então, o que você vai transmitir, você vai mediar esse conhecimento, e jamais, em hipótese alguma, independente da posição, seja a alta gestão, né, um cargo executivo ou seja um cargo operacional, você tem que tomar muito cuidado com o nível de conhecimento das pessoas, não subestimar as pessoas com conhecimento. Por isso que o papel do mediador. O workshop funciona muito bem como mediador. Você precisa da validação de quem vai estar na sua sala como altos executivos. Precisa da validação, mas tem que tomar muito cuidado. E o legal é você criar situações dentro do teu momento de ensino-aprendizagem com que as pessoas exponham esse conhecimento.
né? Você, por exemplo, o executivo, você já sabe o nível de conhecimento que esse cara tem, jamais você vai subestimar essa capacidade. Mas você criar um workshop onde a pessoa exercita, o workshop ele é muito movimento, então ele é muito movimento, então você precisa criar esses momentos e dali você já consegue mapear, que até se você não sabe o cargo, mas não sabe o nível de conhecimento da pessoa, você acaba agregando. Você consegue fazer esse mapeamento acho que para contribuir com o que a gente vem falando, hoje, por característica da evolução do negócio versus a economia do país, você tem recebido pessoas muito mais qualificadas iniciando no call center. Então, as turmas que eu tenho de formação inicial, o meu grupo traz pessoas que são pós-graduadas. De repente não seja o que o cara esteja procurando pela ocasião, mas então assim, você vem hoje com níveis bem diferenciados que 8, 5, 10 anos atrás no call center, que o cara vinha com ensino médio puro. Hoje não. As pessoas estão cursando superior, são formadas, estão com uma pós-graduação em curso ou finalizadas, já até vieram de mercado de call center, talvez com outra posição superior àquela naquele momento. Então assim, isso também muda. Então não dá mais para você simplesmente chegar e dar o mesmo treinamento que era antigamente para o grupo. E hoje, por exemplo, dentro do mercado call center, existe uma média, não sei se dá para calcular isso. Eu começo hoje com o operador, eu seguindo a metodologia da empresa, eu tenho uma média de crescimento. Média de maturação? Hoje tem, cada empresa usa uma característica de elegibilidade para que ele possa participar de um processo seletivo. Mas eu posso te dizer pelo tempo do que eu tive. Então assim, hoje, já em conversas que eu tive com outras pessoas e tal, hoje é uma média de maturação, acho que a média de maturação de um profissional de call center reduziu. Na época que eu entrei, 2 anos atrás, era uma média de 2 anos, você já via pessoas bem colocadas em posições diferentes que já estivessem atuando dentro da estratégia da companhia. Hoje, dentro de um processo de disciplina, onde ela cumpra com negócio, comportamento, isso pode ser reduzido de 6 a 12 meses. Você consegue ter uma média de maturação bem menor. E call center, a promoção no call center é muito rápida. Então, por isso que eu falo que é um mercado promissor, para quem quer profissionalmente crescer e se desenvolver. E até eu virei líder na última empresa de call center. Até eu virei líder. Então, foi, né? Pô, você virou um superstar, na verdade. Não, é outro nível. É outro nível, é outro patamar. Acho que quando a gente fala dessa questão de evolução profissional, eu me sinto muito privilegiado, porque antes de entrar no mercado de call center, eu atuava em outras frentes que não essa. E eu conhecia minha esposa fora do call center, num emprego que tivemos juntos, mas ela sempre vinha comentando, se você de repente tiver uma oportunidade de entrar nesse negócio, nesse mercado, acho que se você entrar num lugar certo que alguém te veja, você vai ter oportunidade, porque você tem um jeito diferenciado de fazer as coisas. Eu, com muita resistência, eu acreditava que não. E acho que um dos maiores medos do homem é um dia você entender que a mulher está certa, né? Então, eu falei isso pra você. Então assim, mas foi para o bem, aconteceu dessa forma. Eu te falei, né? Eu te disse. Mas de fato, eu compreendo que sem algumas participações dela nesse processo não teria que chegar. É diferente. Mas assim, eu tive a oportunidade de passar por excelentes gestões desde quando operador, na minha transição de média liderança e tal. Então assim, com você, por exemplo, fomos pares no atendimento. Sim. Quando eu cheguei na minha primeira posição diferente, que foi com treinamento, o meu par era o Fernando. E a gente participou de um projeto de começar a caminhar com treinamentos globais que poderiam ser disseminados para a empresa no mundo. Verdade, então, eu, ele e mais um outro parceiro que era o Thiago Romero. Grande Romero. Então, e depois disso, a minha visão era treinar pessoas simplesmente. Quando de repente eu me deparei em 2009 com a chegada do Bruno, que foi um divisor de águas para mim no que tange de liderança. Então assim, hoje eu devo muito ao que eu tenho, ao que eu executo a ele. E ele sabe disso. Então, assim, muito bom. Bonito isso. Bonito esse reconhecimento ao vivo. A recíproca é verdadeira. Hoje eu uso até um jargão dentro das empresas que eu passo com colegas que eu tive, que para alguns eu cheguei a comentar, para outros nem tanto. Então aqui fica a oportunidade de deixar ao vivo. O jargão que eu uso, deu a lógica, vem de Bruno Gouveia. Olha aí, Bruno. Você vê isso. Acontecem coisas e falar, deu a lógica, é isso. Que eu lembro quando eu fui promovido numa posição que eu tava já abaixo dele, que eu já fui começar a conhecer outras coisas na empresa, que aí eu começava a ver que o que se esperava de mim não era só treinar pessoas dentro de sala. Ele começou a dar uma visão de negócio mesmo em cima de resultado, pautado em resultado.
Eles apresentavam até DRE. Até demonstração de resultado que eu uso até hoje como metodologia onde eu vou e deixo isso empregado. Então, me deu uma visão diferente. Eu lembro que quando eu tive resultados consecutivos por quase um ano de alta performance, que foi... eu lembro que eu tirei férias, quando eu voltei, aí ele e um outro par que ele tinha na época, o grande José Rafael Andrade, me trouxeram a notícia que eu seria promovido naquela ocasião e foi emblemático. Quando ele falou, cara, o Rafael falou muito, o Bruno falou pouco, chegou no final e falou, cara, deu a lógica. Fiquei com aquilo marcado. Eu gostei. Então, assim, de fato, depois você vai ficando mais racional e menos emocional com algumas coisas, você vê sentido, que ele doutrinou para que aquilo acontecesse, vim fazendo esse trabalho também com outras pessoas que eu acreditasse que pudessem ser desenvolvidas e assim, temos aí bastante sementes espalhadas entre lugares, pessoas que puderam passar conosco, seja como par, como líder e até como subordinado. Então, fico feliz em que hoje tem pessoas aí caminhando. Verdade. Até, infelizmente, tá indo já pro finalzinho, já até uma pergunta que eu acho que cai bem justamente do que a gente está falando, né? Dentro desse processo de desenvolvimento de capital humano, o que é mais gratificante? O resultado ou o caminho percorrido? Uau, uma coisa está ligada à outra. Acho que o caminho para você chegar no resultado, como o Gama não teceu muito bem, não é só um treinamento. É isso que algumas empresas ainda insistem em não perceber. O bom investimento em cima de treinamento e desenvolvimento traz um ROI lá na frente muito maior. O resultado final é fantástico, você comemorar bom resultado, nossa, show de bola. Mas o que fica para as pessoas não é só aquele resultado que é momentâneo. É o legado. É o legado, é o caminho percorrido. Como você olhar e falar assim... Cara, sabe o que eu encontrei hoje no programa Conexão F, lá na Rádio Nova Difusora, a convite do Flávio? Eu encontrei Fernando Nascimento, eu encontrei Bruno Gouveia, e as pessoas já vão saber que isso são marcas bem impostas no mercado. É isso. Isso é legal. E a gente, como RH, a gente tem que valorizar muito o como, né? Porque as áreas, enfim, o business, as empresas, elas são, né, muito... resultado. E aí tem que ter pessoas assim como nós quatro, né? Me incluo nesse grupo, que vai puxar um pouquinho pro lado mais de, vamos jogar um futebol com as pessoas, sim, claro. Vamos promover uma ação de engajamento, fazer um festival de música ao vivo. Então, todas essas ações, de um jeito ou de outro, fizeram a gente chegar até aqui, né? Sim, com certeza. Imagino que você selecionou algumas pessoas que fossem mais mala véia aí, de falar besteira, de contar história, e a gente tá aqui contando e se divertindo. E acho que vai ser sempre assim. Eu te perguntei, né? Por que o nome Conexão, quando a gente entrou? E você falou, essa conexão de profissionais e tal. E eu acho que isso é a tendência do futuro. Não mais as pessoas terem carteira assinada, trabalhar em uma empresa durante 20 anos, mas não, por projetos, pessoas que se conhecem se indicando, faz lá o projeto, terminou o projeto, bora para outro. Sim. Então faz muito sentido. Se ajudar. Exatamente, então faz muito sentido. E eu te agradeço muito de poder estar aqui para poder trocar ideia, né, sobre pessoas, sobre treinamento, porque acho que é isso que faz os bons profissionais. E assim, eu acho que eu vou aproveitar esse gancho do Bruno de agradecimento, porque é muito legal criar esses fóruns, esses momentos. A gente agradece o seu convite que você teceu pra gente. A gente também fica aí disponível para outros encontros também, ampliar o número de pessoas aqui também para discutir isso. Sim, claro. É sempre legal. E a gente se lembrar, se recordar, falar, nossa, eu lembro do fulano, do Beltrano, esse networking que a gente cria quando a gente faz um bom trabalho, por isso que a gente visa muito, investe muito em preparação, treinamentos comportamentais, porque o comportamento é que demanda o teu marketing pessoal. Sim. Né? E para você ter uma ideia disso aí, a pessoa até sobe na plenária do CONAREC, que é um dos maiores eventos, né? Sensacional. Na área de RH, a pessoa vai na plenária, vai lá. É verdade, CONAREC, putz, Bruno. Cara, assim, novamente, eu acredito muito que para você conseguir o resultado, você precisa se doar e conversar com as pessoas, falar um pouquinho do que você acredita. E então
sempre que me chamam, eu vou lá e dou um jeito de colaborar. Às vezes é um evento gigante como o CONAREC, às vezes é, sei lá, trocar uma ideia com o sobrinho da mulher que trabalha lá em casa, enfim. Cada hora é uma demanda diferente, mas é super... o mais legal é você... sempre, quando você começa a carreira, você sempre se imagina, né? Um dia tá lá no CONAREC, ou um dia tá no CONAR, para passar um pouco de conhecimento. E, pô, a gente já viveu tanta coisa, a gente já quebrou tanta cabeça, o call center tem dessas, né? Precisa contratar 150 pessoas em 3 dias. E capacitar em uma semana. Então é gostoso pra caramba. Formar em uma semana. Que se vira nos 30, né? É mesmo assim, hoje até essa questão que o Bruno coloca do desafio. Hoje eu tô numa grande companhia que ela acabou dando uma visão para um negócio que ninguém queria enxergar, que é você trazer para as grandes extremidades esse negócio. Então, porque hoje os grandes profissionais moram distantes do lugar onde trabalham. Sim. E eu tô tendo uma oportunidade de fazer isso acontecer diferente numa região onde é muito populosa e com muitos bons profissionais. Então a gente está trazendo esse grupo para próximo dali, do entorno. Então, crescendo bastante essa economia na região em si, e você acaba tendo volumes exorbitantes, mas assim, por conta do compromisso e de terem pessoas bem qualificadas para poder suprir isso, acaba ajudando a gente conseguir entregar mais um desafio, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida. A gente já, infelizmente, o programa tá indo para os fins. Isso. Bruno, quer mandar um recado para alguém? Pessoal que tá acompanhando aí, obrigado. Eu queria mandar um abraço para todo mundo do RH, as pessoas que, principalmente que estão começando aí a carreira, se doem ao máximo, façam sempre o melhor, não só para a empresa, mas para as pessoas, que eu tenho certeza que vocês vão ser bem-sucedidos. E mandar um abraço para minha mãe que tá assistindo. Mãe, te amo, tamo junto. Mãe do Bruno, também te amo. Quer mandar um abraço, Dama? Sim, queria agradecer também a oportunidade, o convite. Foi muito interessante, não só de estar aqui ao convite, mas também de poder reencontrar pessoas aí que fizeram uma bela história comigo. Deixar aí uma força também, um belo abraço para a galera que está chegando agora, que ainda não acredita que esse negócio é diferenciado, que é um mercado inovador e que não vai ter volta. O negócio acho que é se empenhar dentro do processo de disciplina para conseguir chegar onde querem. E para todos que estão aí, por um convite meu de também acompanhar a nossa transmissão, agradecer e dizer que no que a gente ainda puder ajudar, podem contar conosco. Fala aí, Fernandão. É isso, e quero agradecer, Flávio, o espaço que você deu pra gente poder falar, expor o que a gente pensa, o que a gente conhece. Não é tudo, não é único, na verdade são várias mentes pensantes pra isso. E eu quero agradecer esse espaço. E ao mesmo tempo quero dar obrigado minha mãe que tá assistindo, eu tenho certeza, se não estiver, disfarça. Tá sim. Dona Vera, tá assistindo. Obrigado. A minha esposa Camila, um beijo ao nosso filho que vai nascer. E pra você que tá nesse mercado do call center, é a grande oportunidade da tua vida de poder se perceber enquanto profissional e crescer e se desenvolver. Grandes exemplos, a gente deu vários aqui. Aproveita. E ao pessoal da RH, é isso aí. Nóis. Um beijo pra minha mãe e deu a lógica. Abraço, tchau, tchau. Galera, forte abraço e até sábado que vem. Tchau, tchau. Fui. Com vocês, tchau, tchau. Nova Difusora AM. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em